Amigo, amiga, estamos retornando com o segundo bloco do programa Encontros com a Vida, da GRTV, e dando continuidade às perguntas dos nossos telespectadores, ainda, professor Rossano, voltando nessa questão dessa amiga que nos comunicou, Adriana Maia, do Rio de Janeiro, eu vi uma história que nós temos 2 lobos dentro de nós, e que vai depender do seu modo de criação, o jeito que eles forem alimentados, com bem ou com mal. Então, encaro, quando uma pessoa perde um ente querido, um ente familiar, nós deveremos sempre estar alimentando com os pensamentos bons, né? Lembrando daqueles momentos felizes, no qual você mesmo citou, que às vezes o ente pode estar ainda arraigado no plano material e ser plugado com essas energias boas, de lembranças boas. Então, passar aos nossos telespectadores que quanto mais lembrar daquelas cenas, né, de tristeza, isso pode acabar prejudicando esses irmãos. Sua observação é muito significativa, porque a gente alimenta muito a mente, né, com essas coisas, com imagens, com lembranças negativas. Joana de Ângeles, mentora que citamos sempre, né, ela diz que a gente não pode viver sem pensar. Se a gente não pode viver sem pensar, toda vez que surgir, ela ensina essa técnica, né? Veio um pensamento negativo, uma lembrança negativa, alguém desencarnou vítima de um acidente. Aí você foi, presenciou a cena que é sempre, que comove sempre, né, que perturba, às vezes uma cena difícil e tal. Vamos tirar essa cena da mente e lembrar de um momento bom com aquela pessoa, para emanar para ela um sentimento de alegria, porque nós estamos todos vinculados, né, Marcelo? Encarnados e desencarnados. Então essa sugestão do Marcelo é perfeita. Alimentar a mente das coisas positivas, procurar ser otimista, ter fé em Deus, né? Saber que nenhuma folha cai sem a permissão do Pai. Por mais difícil que seja, buscar entendimento, buscar paz e ter certeza que o familiar prossegue vivo na dimensão espiritual e um dia haverá um grande reencontro. E vejo também, Rossano, se me permite corroborar nessa pergunta, eu tenho feito muito isso, e sempre que bater aquela saudade, você conversar com o ente. Isso é muito importante. Acho que nos faz bem, e nos fazendo bem também vai fazer bem essa pessoa. Enviar, através do pensamento, né, flores, enviar algo positivo, sorrisos. Né? Sorrisos. Às vezes a pessoa, no dia de finados, vai parar lá no cemitério, né, para levar. A gente respeita os religiosos que têm essa prática. Mas não é o melhor ponto de encontro, né, com os desencarnados, porque ali há toda uma energia específica, às vezes uma energia mais densa. Então, por que não marcar um encontro num jardim, numa área de lazer, numa praça, num templo, em oração, onde eles vêm comungar conosco, né, desse amor que nunca morre. Né? Dando sequência aqui, a terceira pergunta, Elisângela Cerqueira de Lima, de São Paulo, nosso querido abraço. O que é necessário para os médiuns não cair num processo de obsessão espiritual e no orgulho? Muito importante sua pergunta, minha irmã. Nós agradecemos e enviamos o nosso abraço. Só tem uma forma de superar qualquer obsessão espiritual: elevação moral do médium. Se nós estivermos fortalecendo os valores morais em nós, estaremos prevenidos, estaremos fortalecidos. Então não adentraremos no terreno difícil da obsessão espiritual. Não significa que a gente não vai receber uma ou outra influência. Allan Kardec classifica a obsessão em 3 níveis, né? Estabelece 3 níveis. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A subjugação, quando o espírito domina o ser por completo, até fisicamente, é o quadro típico da possessão. Na época de Jesus, quantos possessos, né? Jesus retirava aqueles espíritos, libertava. Allan Kardec chama de subjugação. A fascinação, quando a pessoa entra numa influência mental tão forte do espírito, do desencarnado, mas ela não se percebe equivocada. É um quadro difícil de tratamento, porque ela está sob um comando mental e acha que está tudo bem. E obsessão simples, quem não sofre? Você pensar algo negativo, se você está num momento, uma emoção infeliz, você entra em faixas espirituais negativas. A questão é saber que nós podemos, através da oração, de uma leitura edificante,
da audição de uma música, de uma conversa edificante, de um programa dessa natureza que trata dos valores espirituais, de uma palestra, sair daquela faixa e adentrar numa faixa positiva. Então os médiuns, o cuidado moral, a vida moral, do momento que a gente desperta até o momento que a gente vai deitar e durante o sono físico também. E o orgulho? Eu penso que a melhor forma de combater o orgulho é o autoconhecimento. Perceber que nós somos aprendizes, não somos melhores que ninguém, somos todos filhos de Deus. Um sabe um pouco mais, outro um pouco menos. E a mediunidade, quem é médium ostensivo, não é nada de muito extraordinário, é uma faculdade para o trabalho, para o bem. Ninguém é melhor por ser médium. A gente é melhor quando promove o bem, sendo médium ou não. Médium no sentido amplo, todos nós somos. E nós devemos ser médiuns da vida, do bem, das boas palavras, da arte, do conhecimento, do entusiasmo, da motivação, dos ideais superiores. Toda vez que o médium buscar esses valores, reconhecendo-se como aprendiz, como alguém que está na Terra para se auto-iluminar, para ajudar os irmãos e com eles aprender também, não vai ter grande problema com a questão do orgulho. O orgulho normalmente é quando nós não nos conhecemos, temos medos, receios, fragilidades, e aí a gente constrói esses castelos de orgulho para achar que somos alguma coisa. É uma forma de distanciar da realidade. Então a receita, se há uma receita para a gente pensar e estudar a respeito disso, é pé no chão, realidade. Toda vez que nós saímos da realidade, nós adoecemos. Tenhamos os nossos ideais, mas estejamos com os pés na vida real, para na vida real construirmos os valores superiores. Lembremos-nos aos nossos telespectadores que programas anteriores foi falado aqui sobre mediunidade. Sim. Que tem 3 vertentes de extrema importância, que é disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina. Então, aos nossos telespectadores, se tiver curiosidade, é só entrar no programa Encontros com a Vida, no portal da GRTV, e ter um programa falando exclusivamente sobre mediunidade. Né? E a questão da obsessão e o orgulho, essas pessoas que não têm essas disciplinas. Né? Então as pessoas se acham que são superiores e etc. E não é bem assim. Né? Acho que todos nós somos médiuns e depende daquele que vai usar a nossa faculdade mediúnica. Né? Tem toda a preparação, todo o contato. Eu estou dizendo isso aos nossos telespectadores, convicção, que a minha mãe já participa há anos de reunião mediúnica e quando tem o dia, hoje é dia, sexta-feira, tem toda uma preparação, desde quando acorda, e vai mentalizando o seu dia a dia, a frequência. Então, ser médium encaro dessa forma. Né? Então, eu vejo que é uma grande oportunidade de evolução. Né? Nem todos os médiuns são missionários, um Chico Xavier, um Divaldo Franco. São aprendizes, somos todos aprendizes. Essa consciência de aprendiz nos ajuda, é um grande antídoto contra o orgulho. Nós temos que ter autoestima, auto-amor e não orgulho, que é uma máscara de insegurança, né, de insuficiência pessoal que a gente constrói para nos proteger do mundo. Traduzindo, humildade. Humildade. Muito bem. A 4ª pergunta vem de Júnior Matos Barbosa. Obrigado, Júnior. Muito feliz, porque ao traçar o cronograma, tem telespectadores do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo e da nossa querida cidade também de Espera Feliz. Ela diz, Rossana, o espírito tem um nome? Vou exemplificar. Nessa vida me chamo Júnior. Na outra vida passada posso ter me chamado Maria e assim por diante. Mas o meu espírito, ele tem um nome, seu mesmo, que não muda? A sua pergunta, Júnior, nosso carinhoso abraço, me fez lembrar de uma passagem do médium José Raul Teixeira. O Raul, quando teve o primeiro contato com o seu mentor, Camilo, ele indagou qual era o nome, que Camilo psicografou, escreveu uma mensagem através dele e no final não assinou. Aí o médium, né, o Raul, disse qual era o nome e ele respondeu: de qual encarnação você quer o nome? São tantos os nomes, o que importa o nome? Porque Kardec diz que o que vale é o conteúdo moral da mensagem.
E aí aquilo já quebrou um pouco, né? Porque é aquela coisa de vaidade. Será que é um espírito conhecido, um espírito, né, de alta envergadura, um luminar da humanidade? Será que é Maria de Nazaré? Será orgulho, né? Então o espírito já quebrou aquilo de início. Falou assim, de qual encarnação você quer? Então a resposta é simples. Nós já tivemos tantos nomes. E o nome nós vamos ter, quando a gente parar de reencarnar, se isso for importante, a gente escolhe o nome que quiser, o mais bonito, né? O mais simples, o mais agradável, né? Jesus. Quando vestiu a roupagem carnal, foi dado o nome, né? Jesus. No plano espiritual, independe do nome, né? Porque não é o nome que faz o ser, mas o ser que faz o nome. Perfeito. Outra dúvida de Júnior Matos Barbosa, aqui da nossa cidade natal, eu queria que antes de ler a pergunta, você faz um trabalho às segundas-feiras, quanto tempo já, que ela vai falar dessa reunião que participou. Seria bom que você divulgasse. É muito bom. Todas as segundas-feiras, na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Espera Feliz, em Minas Gerais, nós coordenamos uma reunião de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das 19h30 às 20h30, após tem o passe, né? É uma reunião sempre repleta de muitos amigos, um grupo de amigos estudando o Evangelho do Cristo, né? E a companheira esteve numa de nossas reuniões, ouviu algumas colocações que fizemos nesta reunião e manda a pergunta para a gente responder. Eu vou ser breve na pergunta. Nesta encarnação, vim mulher. Posso vir na outra como homem? Será que já encarnei como homem? Se sim, isso explica o fato de alguns homens e mulheres nascerem com tendências homossexuais. Pode ser reflexo de outra vida? A resposta é, o espírito em si não tem sexo. Ele transita ora na faixa feminina, ora na faixa masculina. Por quê e para quê? O objetivo é angariar os valores da sensibilidade, da ternura, do aspecto ânima, que a psicologia chama de ânima, né? Os aspectos femininos e também os aspectos fortes da masculinidade, do poder decisivo. Vejamos Jesus. Ora, ele é uma mãe acolhendo a pecadora com toda a ternura, e ora ele é firme, austero com os fariseus, sepulcros, caiados de branco por fora, todo podridão por dentro. Então, Jesus é um ser angélico, nosso grande objetivo é a angelitude. Um anjo é o quê? Mulher ou homem? Nem uma coisa nem outra. Então, de fato, o espírito não tem sexo. Você pode sim ter reencarnado num período como homem, no outro período como mulher. E o fato das tendências homossexuais é um assunto muito complexo, mas pode ter influência na vida passada sim, sem dúvida alguma. Agora, cada caso deve ser estudado, né? A gente não pode generalizar. Todo homossexual dessa vida, um homem homossexual porque na vida passada foi mulher, toda mulher homossexual porque na vida passada foi homem, não necessariamente, mas pode ter algum fundamento na experiência anterior do espírito. Queremos agradecer, estamos chegando mais um fim do programa Encontros com a Vida, e agradecer em especial você, telespectador, que faz parte já desse programa, dessa família. Envie suas perguntas. Desde já agradecemos, queria agradecer ao professor Rossano, agradecer a equipe aqui da GRTV e o nosso muito obrigado.